Tudo bom, halogênios? Bem-vindo para mais uma aula do canal Química em Casa. Meu nome é Ricardo Resch e hoje a aula vai ser sobre geometria molecular. O que é essa geometria molecular? Na verdade, é o arranjo espacial da molécula. Como as moléculas elas se arranjam espacialmente, tridimensionalmente. É isso que nós vamos ver, se a molécula, às vezes ela é retinha, linear, se forma algum ângulo ali entre os átomos que compõem a molécula. Como é que eu devo representar essa molécula no espaço? Bom, vamos lá. Só lembrando que isso daqui exige pré-conhecimento das ligações covalentes para a gente poder fazer o compartilhamento dos elétrons, deixando eles estáveis. 8 elétrons na camada de valência. Qualquer coisa, dê uma olhada lá na aulinha de ligação covalente. Beleza? Bom, eu vou começar, gente, com as moléculas mais simples que nós temos, que são as moléculas biatômicas, que possuem apenas 2 átomos. Sejam 2 átomos iguais, igual 2 hidrogênios, ou 2 átomos diferentes, um carbono, um oxigênio, não faz diferença, tá? O importante é que essas moléculas tenham apenas 2 átomos. Eu as chamo de moléculas X2. 2 átomos ali, moléculas biatômicas. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, o gás hidrogênio, H2. Conforme a gente viu nas aulas passadas, o hidrogênio aqui são 2, eu coloco um do lado do outro. Cada hidrogênio tem um elétron só e é estável com 2. Então esse hidrogênio tem um, ele quer receber mais um, esse tem um, quer receber mais um. Eles compartilham um parzinho de elétron, formando essa ligação covalente entre elas. Agora, como é que eu devo representar essa molécula? Gente, só tem uma maneira, em uma linha, linearmente. Tá? Quando eu tenho apenas 2 átomos, sobre 2 pontos sempre passa uma linha. Então aqui é uma geometria linear. Posso representá-la, ao invés de representar na horizontal, representá-la na vertical? Pode, sem problema nenhum, tá? Ela vai continuar estando em uma linha, a geometria vai continuar sendo a geometria linear. Outro exemplo, a molécula de O2, o gás oxigênio. São 2 átomos de oxigênio, lembrando que o oxigênio é da família 6A, da tabela periódica, possui 6 elétrons de valência cada um. Como eles são estáveis com 8, se tem 6, cada oxigênio quer receber 2. Então esse oxigênio tem 6, quer receber 2, esse tem 6, quer receber 2, compartilham 2 pares de elétrons, ficando ambos com 8 elétrons de valência estáveis. Bom, como são 2 pares, ligação dupla, 2 tracinhos entre eles. Como eu só tenho 2 átomos, também eu tenho que representar essa molécula linearmente. Não tem como fazer um ângulo entre 2 pontos. Certo? Então, toda molécula que possui apenas 2 átomos, a geometria é linear. Bom, vamos aumentar um pouquinho o número de átomos aí das moléculas. Eu vou para as moléculas que eu chamo de XY2. O que você entende com isso? Que eu vou ter um elemento central ligado a 2 ligantes, certo? Então, totalizando, são 3 átomos. Um central ligado a outros 2. Esses ligantes podem ser iguais ou diferentes, também não importa. Bom, eu vou pegar 2 exemplos aqui, porque nós temos 2 tipos de geometrias moleculares diferentes para moléculas que têm 3 átomos. Vamos dar uma olhada nessa primeira aqui, o hidreto de berílio. Eu tenho um berílio ligado a 2 hidrogênios. O berílio, como eu tenho menos átomos, vai no centro da molécula. Lembra que o de menor atomicidade, o que tem menos átomos, sempre vai no centro? Então eu vou pegar aqui o berílio, colocar no centro, os 2 hidrogênios ligados a ele. Só não se esqueçam que o berílio é uma exceção da regra do octeto. O berílio ele não é estável com 8 elétrons. O berílio ele tem 2 elétrons, porque ele é da família 2A, e é estável com o dobro. Ele é estável com 4 elétrons na camada de valência. Dê uma olhadinha na aula de ligação covalente lá, que lá está explicado certinho isso. Então eu coloquei aqui o berílio é da família 2A, da tabela periódica, 2 elétrons. Cada hidrogênio tem 1 elétron. O hidrogênio tem 1, compartilha para ficar com 2. O hidrogênio tem 1, compartilha para ficar com 2. O berílio ficou com 4 e o berílio é exceção, ele é estável com 4. Então essa molécula está estável, tá? Como é que eu devo representar essa molécula? O que acontece aqui, gente, essas geometrias agora serão formadas por uma teoria chamada teoria da repulsão
das nuvens, dos pares eletrônicos, tá? O que acontece é que esse parzinho de elétron, ele é negativo, o elétron tem carga negativa. Esse par de elétron também é negativo. Então, o que acontece? Esses pares de elétrons, eles se repelem, tentando se afastar o máximo possível. Então, a molécula, a geometria, ela vai ser formada de acordo com a repulsão desses pares eletrônicos. Será que eu poderia representar a molécula desta forma aqui, ó? Colocando o berílio no centro, um hidrogênio para cá e um hidrogênio para baixo, formando aqui um ângulo de 90 graus? Não! Por quê? Como essas canetas são representadas os pares de elétrons, elas iriam se repelir, teriam repulsão uma pela outra. E duas coisas que se repelem se afastam o máximo possível. Então essas canetas, elas tenderiam a se afastar o máximo possível fazendo isso daqui, ó. O máximo que elas se afastam é ficando uma aqui e uma lá, formando um ângulo de 180 graus. E aí forma aqui uma linha, portanto essa geometria também é chamada de geometria linear, podendo ser representada horizontalmente ou verticalmente, sem problema nenhum, tá? Agora dá uma olhada nessa daqui, na água. Na água eu tenho 2 átomos de hidrogênio, só um átomo de oxigênio. O que tem menos átomos vai no centro da molécula, né? Então eu coloquei aqui o oxigênio no centro, os 2 hidrogênios ligados nela. O que acontece? O oxigênio é da família 6A, da tabela periódica, 6 elétrons de valência. Cada hidrogênio tem um elétron. E o hidrogênio não é estável com 2? Então a gente compartilha para esse hidrogênio ficar com 2. Aqui nós compartilhamos para esse hidrogênio ficar com 2 e o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, agora aconteceu um negocinho aqui que não tinha acontecido aqui. O que aconteceu? Vamos lá. Sobraram pares de elétrons aqui nesse elemento central. Esses pares de elétrons, eles vão ter repulsão por esses pares de elétrons que fazem a ligação. A gente chama aqui esse parzinho de par de elétron ligante. Esses daqui que não fazem as ligações, que sobraram, par de elétron não ligante. Esses pares de elétrons que sobraram, os não ligantes, eles também vão ter repulsão por esses, de forma com que esses pares vão ter uma repulsão pelos hidrogênios, jogando esses hidrogênios um pouquinho para baixo. E aí essa molécula não fica mais linear. Essa molécula ela vai ficar agora nesse espaço aqui, nessa geometria, que é chamada de geometria angular. Então é mais ou menos o seguinte, ó. Dá uma olhadinha aqui na minha mão, tá? Nós temos aqui o oxigênio como elemento central. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui o berílio. O berílio seria a junção das 2 canetas, seria aqui a minha mão. E aqui sairiam os 2 hidrogênios, tá? Essa molécula deve ser representada linearmente porque esses pares de elétrons se repelem. Então eles vão se afastar o máximo possível, ficando num ângulo de 180 graus, é a geometria linear. Agora, aqui sobraram elétrons no elemento central. Faz de conta que essa borracha seria um par de elétrons que tenha sobrado. Esse par de elétrons que sobrou, ele vai ter uma repulsão pelos que estão ali fazendo a ligação com o hidrogênio, jogando o hidrogênio um pouquinho para baixo. E a molécula fica desta maneira, na geometria angular. Então, qual é a diferença dessas duas aqui, tá? Sempre que sobrar elétrons no elemento central, a geometria é angular. Quando não sobrar, a geometria é linear. Então, para a molécula XY2, que é um central ligado a 2 periféricos, ela vai ser linear quando não sobrarem elétrons no elemento central. Se sobrar elétrons no elemento central, por repulsão, a molécula fica angular. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, vamos lá, gêmeos, continuando. Agora a gente vai pegar moléculas XY3. O que você tem que entender com isso? Eu vou ter um elemento central ligado a 3 periféricos, a 3 ligantes. Esses ligantes podem ser iguais ou diferentes, não tem problema. Sempre que você tiver um central ligado a 3 ligantes, nós vamos ter 2 tipos de geometrias possíveis. Pode ser aqui a geometria trigonal plana ou a piramidal. Qual a diferença entre elas?
Então vamos lá, vamos começar aqui com o exemplo hidreto de boro. Coloquei o boro como elemento central porque eu tenho só um átomo de boro. 3 hidrogênios, um boro, o boro vai no centro. Ligado a esse boro, os 3 hidrogênios. O boro, cuidado, é outra exceção da regra do octeto, lembra? O boro não é estável com 8, o boro é estável com 6 elétrons. Ele é da família 3A, tem 3 elétrons e é estável com o dobro, com 6, é uma exceção da regra. Cada hidrogênio tem um elétron. Então esse hidrogênio tem 1, compartilhou para ficar com 2, esse também, esse tem 1, compartilhou para ficar com os 2 dele. E o boro ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem, porque o boro ele é estável com 6, é uma das exceções da regra do octeto. Agora, como que essa molécula ela se distribui espacialmente? Bom, mais uma vez, devido às repulsões que nós temos entre esses 3 pares de elétrons, eles vão tender a se afastarem o máximo que der. E se afastando, como que eles vão ficar? Eles vão distribuir aqui o ângulo de 360 graus em 3 ângulos iguais de 120. Então essa molécula ela fica desta maneira aqui, ó. A gente vai ter aqui o elemento central que seria a junção delas, seria aqui no caso o boro. O boro é o nozinho, é o centro. E aí saindo os 3 hidrogênios, mas dividindo o ângulo de 360 graus em 3 ângulos iguais de 120. Vocês notarem, essa molécula ela é plana. Ela fica plana, então é por isso que a gente chama de trigonal plana. Dá pra gente passar um plano horizontal pegando as 3 canetas aqui, tá? Então tá aí. Agora dá uma olhada na amônia, que é NH3. Eu tenho aqui o nitrogênio como elemento central, os 3 hidrogênios ligados. Cada hidrogênio tem um elétron e é estável com 2. Já o nitrogênio é da família 5A da tabela periódica, tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Como ele tem 5, para ficar estável com 8, ele precisa receber 3. Então ele vai fazer essas 3 ligações aqui, ó. Um hidrogênio aqui tem 1, compartilha para ficar com 2, e aí o nitrogênio fica com os 8. Agora aconteceu um negocinho aqui que não tinha acontecido nessa molécula anterior. Se você notar, sobrou elétrons no elemento central. Sobrou. Aí a quantidade de elétrons que sobra não faz diferença muito na geometria. Se sobrou um elétron só, um parzinho, às vezes sobram 2 pares. Para a geometria não faz diferença a quantidade de elétrons que sobram. Mas aqui nesse caso sobrou um parzinho de elétrons, seria um par de elétrons não ligantes, contra esses 3 pares ligantes. Esse par de elétrons que sobrou aqui, no elemento central, sempre eu olho para o elemento central. Sobrou ou não, onde? No elemento central. Esse par vai fazer diferença por repulsão, fazendo que ao invés da molécula ficar na geometria trigonal plana, ela fique na geometria piramidal. Você notar isso aqui parece uma pirâmide. Vamos entender um pouquinho melhor aqui, ó. Essa molécula aqui, voltando, ela é assim, ó, trigonal plana, que eu tenho aqui o elemento central ligado a 3 hidrogênios que divide o ângulo de 360 em 3 ângulos iguais. Agora imagine que tenha sobrado elétrons no central, que eu vou representar com essa borracha, tá? Quando esse par de elétrons que sobra aqui no elemento central, a gente coloca ele aqui, ele vai ter repulsão por essas 3 ligações aqui, jogando nesse caso os 3 hidrogênios um pouquinho para baixo, virando aqui uma pirâmide. É a geometria piramidal, certo? Deixa eu trocar aqui. Então, vamos lá, vamos de novo para ficar bem claro. Moléculas XY3, eu tenho 2 tipos de geometria possíveis. Ou ela vai ser trigonal plana ou piramidal, certo? Um central ligado a 3 ligantes. Ou é trigonal plana ou é piramidal. Quando que ela vai ser trigonal plana? Quando não sobrar elétrons no central. Sobrou elétrons no central, por repulsão, ele vai jogar os 3 um pouquinho para baixo, formando aí uma pirâmide. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas assim acho que fica melhor. Então ela fica assim, ó, piramidal. Beleza? Seguindo, halogênios, o próximo exemplo aqui vai ser moléculas XY4. O que você tem que entender com isso? Seria um elemento central ligado a
4 ligantes. Então, no centro, 4 ligantes ligados a esse elemento central, tá? O exemplo mais comum, clássico, é o metano, CH4. Eu tenho aqui o carbono como elemento central ligado aos 4 hidrogênios. O que vai acontecer? Esses pares de elétrons, eles vão se repelirem, vai ter repulsão um pelo outro. Então esse parzinho vai ter repulsão por esses. O que acontece? Eles vão tender a se afastar o máximo possível. Qual é a maneira com que eles se afastam o máximo possível? Um erro muito comum é o pessoal colocar desta forma aqui, ó. Põe um para cima, um para o lado, um para baixo, um para o outro lado, formando um ângulo aqui de 190 graus. Não, isso daqui está errado. Tá? Existe uma maneira com que esses átomos de hidrogênio ficam mais afastados do que esses 90 graus aqui, que é esta maneira representada aqui em cima. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Você tem aí 3, um pouquinho para baixo e uma para cima. Se você pegar o ângulo formado nessa geometria, o ângulo é de 109 graus e 28, maior que os 90 graus. Então esta é a maneira com que essas canetas ficam mais afastadas umas das outras do possível, tá? Então nós temos aqui um ângulo de 109 graus e cuidado com esse ângulo, porque esse eu já vi ser pedido em algumas questões. Tá? Então nós vamos precisar falar desse ângulo até em aulas de orgânica. A gente volta a falar desse ângulo desta geometria, que é chamada uma geometria tetraédrica. Essa é a famosa geometria tetraédrica. Tudo bem? Então tá aí. Essas são as geometrias básicas. Professor, moléculas X, Y4, né? Um central ligado a 4 ligantes. Só tem essa geometria? Na verdade, gente, existem bem mais geometrias que essa, tá? Que não é muito comum aparecer para o ensino médio. Isso daí a gente explica mais na faculdade, tem uma série de geometrias de outras moléculas. Mas para o ensino médio, eles costumam se limitar a essas. E há 2 outras a mais que eu quero passar para vocês, que na verdade eu falei um pouquinho sobre elas na aula passada, quando eu falei de ligação covalente, mas eu quero passar essas 2 a mais para vocês. Beleza, halogênios? Voltando, halogênios, é o seguinte, tá? Vamos então para essas 2 últimas geometrias que eu já vi cair em vestibulares, portanto vocês poderão ser cobrados. Nós temos aqui essa molécula PCl5. Se vocês lembrarem um pouquinho da aula passada, trata-se de um caso de octeto expandido, onde o elemento central, que é o fósforo, ele fica estável com mais de 8 elétrons na camada de valência. Aqui ele vai ficar com 10. Vocês vão ver, ó, eu coloquei o fósforo como elemento central e os 5 cloros ligados nesse fósforo. Cada cloro tem 7 elétrons de valência, que é da família 7A, da tabela periódica, e o fósforo, como é da família 5A, tem 5 elétrons de valência. E aí ele compartilha um par de elétrons com cada cloro, deixando os cloros com 8 elétrons na camada de valência estável. No entanto, o fósforo fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas essa molécula é estável, então é uma exceção da regra do octeto expandido, com mais de 8 elétrons, tá? Agora, o que interessa para essa aula é como que esses cloros vão ficar dispostos aí ao redor do elemento fósforo. Como é que vai ser essa representação espacial dessa molécula? Vai ser dessa maneira aqui, ó. Nós temos o fósforo como elemento central. 3 desses cloros vão formar uma base triangular. Vocês notarem, formam uma base de um triângulo. E aí, se você ligar com esse cloro aqui de cima, nós vamos ter uma pirâmide de 3 lados para cima, aí um cloro vem para baixo, e a hora que eu ligar aqui, eu vou ter uma pirâmide de 3 lados para baixo. E aí eles deram o nome dessa geometria de bipirâmide, que são 2 pirâmides, trigonal, 2 pirâmides de 3 lados. Então essa é a geometria bipirâmide trigonal. Às vezes também eles falam bipiramidal trigonal. E o último caso, para a gente encerrar, é a molécula hexafluoreto de enxofre, que é outro caso de octeto expandido, onde o elemento central vai ficar estável com mais de 8 elétrons da camada de valência, outra exceção. Eu coloquei aqui o enxofre como elemento central e os 6 flúores ligados nele. Cada flúor da família 7A tem 7 elétrons. O enxofre da família 6A tem 6 elétrons. O
o enxofre vai compartilhar um par de elétrons com cada flúor, deixando o flúor com 8. Agora o enxofre ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Mas essa molécula é estável, trata-se então de uma outra exceção da regra do octeto. Agora, para a aula de hoje, como esses 6 átomos de flúor vão ficar dispostos ao redor desse elemento central? Qual vai ser a representação espacial dela? É assim, ó, coloca um enxofre, que é o central aqui, e aí 4 flúors, formando uma base quadrada agora. E vem um flúor para cima e um para baixo. Quando você conectar esses flúors, vai virar uma pirâmide para cima, de 4 lados. Se você conectar esse aqui embaixo, forma outra pirâmide para baixo, de 4 lados. Esta geometria tem o nome de geometria octaédrica. Certo? Então tá aí, pessoal. Essas são as principais geometrias cobradas no ensino médio. Mas conforme eu falei, existem bem mais que a gente passa em uma faculdade, tá bom? Gente, abraço, espero ter ajudado aí. Abraço, tchau!